Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto no YouTube, com quase 73 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. Hoje aqui eu tô com um casal jovem que eu descobri a história no Instagram, a Mônica Freitas e o Thiago Correia. Eles são pais do Mateu, que tem 50 dias de vida. Completou 2 meses ainda? Não, ainda não. Tá certo. Ô, Mônica, eu fiz questão de trazer vocês aqui porque você fez você divulgou um vídeo nas redes sociais que me chamou muita atenção. O Matheus, ele tem uma doença que não tem cura e não tem tratamento, né? E vocês moram aqui em Rio Preto, inclusive vocês se mudaram para casa do pai do Thiago. Isso. E para vocês deve ter sido uma decisão difícil nesse momento. Meio que foi a única solução, né? A gente não conseguia ver outra forma. Então, foi a decisão que tinha que ser tomada, né? Difícil, mas é a que tinha que ser tomada mesmo. Sim. Agradeço vocês, viu, Thiago, pela presença aqui no podcast e a coragem da gente abordar o assunto, porque a intenção aqui é ajudar vocês e ajudar principalmente o Matheus, né? Tentar melhorar aí a qualidade de vida dele cada vez mais. Quem vem aqui no podcast ganha presente. Vou passar aqui para você, Mônica, o Café Bem Brasil. Esse é um café que é produzido ali em Guapiaçu, é um café gourmet. Se você levar ele aqui assim, você apertar, ó, você pode sentir o aroma do café, ó. Ele tem essa válvula aqui, você delícia. sente... Gosta de café? Amo. Toma bastante. Você, Thiago? Eu gosto também. A Mônica gosta muito gosto mais. Gosta mais? Eu gosto. Você pode colocar ali, Mônica, ó, que o Café Bem Brasil, esse você leva de presente, tá bom? Presente nosso aqui. E agradecer também, pessoal, nossos outros patrocinadores. Quem faz aqui comigo o cenário, a Curtir em Companhia, os Móveis Colúmbia, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, o Sim Comerciários, a Água Levite, também aqui conosco, e o Guaraná Poti. E agora também, Dia dos Pais. Neste domingo nós teremos o Dia dos Pais, né, Thiago? Final de semana agora, né? E quem me veste é a Estivanelli. Meu agradecimento a Estivanelli. Se você está procurando um presente para você dar para o seu pai, se o programa já passou ao longo da semana e da próxima semana, você pode também ir na Estivanelli lá e comprar seu presentão para o seu pai, que ainda dá tempo. Se passou o Dia dos Pais, presente para o pai é o ano todo, né, Thiago? Você conhece a Estivanelli ou não? Conheço. Já usou alguma peça? Já usei. Então tá bom. Thiago, mais uma vez eu agradeço vocês. Ô, Mônica, eu queria que você explicasse o que o Matheus tem. O pessoal deve estar curioso. E eu vou colocar aqui, pessoal, o Pix da família, para se você vai conhecer a história, se você quiser ajudar de alguma forma, vou deixar o Pix deles aqui para você estar ajudando, tá certo? Vou conversar também com alguns empresários aqui que a gente conhece aqui em Rio Preto, para dar aquela força para vocês, porque olha a história que a gente conhece aqui. Eu vou tentar me controlar, porque eu sou extremamente emotivo, viu, Mônica? Ali a gente, no briefing, ali você me contou algumas coisas que, olha, mexe com a gente, mexe com o nosso coração. A gente que é pai, né? O que o Matheus tem? Então, o Matheus, ele tem uma doença que se chama epidermólise bulhosa. É uma doença muito rara, que não tem cura, e é uma doença de pele, né? A pele dele é muito fraca, até eles falam que é uma pele de asa de borboleta. Então, tudo que encosta, qualquer atrito gera bolha, gera ferida. E não só dessa forma, mas, por exemplo, o calor pode gerar bolha, ou
por nada. Ele pode estar dormindo no ar-condicionado e sair uma bolha no corpinho dele. E ela não atinge só o corpo. Então que nem ele tem bastante bolha na língua, por causa da mamadeira. A bolha ela pode ser bolha de água, né, ou bolha de sangue. A maioria é de sangue. Então, atinge a boca, atinge estômago, esôfago, olho, intestino, tudo, né? Pode, até tem alguns casos que as crianças elas não conseguem comer, né, se alimentar. Tem casos que as crianças precisam ficar internadas e só. Isso não é o caso do Mateu ainda, e se Deus quiser não será, né? Mas que fica só à base de soro para conseguir, né, sobreviver, né? E então o Mateu tem essa doença. Essa doença ela tem 4 tipos, né? Eu não vou saber falar certinho, mas tem 4 tipos, e desses tipos tem subtipos. Então ela pode, por isso que assim, às vezes você olha o Mateu e fala, nossa, ele tem epidermólise, e aí você olha um outro bebê com mais ferida e é a epidermólise, ou com menos ferida e é a epidermólise. É porque ela tem vários tipos. A gente ainda não sabe o tipo do Mateu. A gente precisa fazer um exame de mapeamento genético para descobrir qual é o tipo dele. Mas mesmo sabendo o tipo dele, não tem tratamento diferente, não tem nada. É mais para a gente saber, talvez até como que vai ser, né? Se é uma mais grave, ou é uma mais simples. Então, é isso que o Mateu tem. Sim. Thiago, e você, quando você trabalha, vocês retornaram para casa dos seus pais, né? Você consegue trabalhar? Você trabalha também, mano? Não, eu fico... Você é dedicado? Com eles, que tenho... E você, Eu trabalho, sou engenheiro civil, sou autônomo, né? Sim. Depois que o Mateu nasceu, ficou mais difícil de trabalhar, porque a gente ainda está indo muito médico, exame, e com essa mudança, né? Mas eu estou trabalhando. O que causa a doença? O que causa essa doença? É genético? É genético. O mapeamento genético, que é o que a gente precisa fazer no Mateu, ele vai explicar melhor como que chegou no Mateu. Mas a gente não é especialista no assunto, mas pelo que a gente entendeu, pode acontecer de algumas formas. Que seria eu ter um gene que carrega essa doença, e ele ser talvez dominante, e a Mônica não ter nada, e com a fusão dos nossos genes gerou o Mateu. A Mônica pode ter e eu não ter, pode ter nós dois esse gene, e pode também acontecer de a gente não ter, e o Mateu, sozinho, assim, ele mutou o gene e gerou a epidermólise. Sim, estou falando, não é de uma forma muito técnica, né? É o que a gente pegou de informação. Mas é isso. Não tem prevenção, não tem como saber nem na gestação. A gente descobriu na hora que ele nasceu. Isso. Quando ele nasceu, ele já tinha alguma bolha? Ele nasceu sem pele na mão. Isso. Sim. Nas 2 mãos. Não era nem bolha, era pele mesmo, não tinha, era na carne. As 2 mãos, no umbigo, não tinha, né, tava... No umbigo, na boca. Na boca. E no rosto dele aqui, na hora de tirar, né, machucou bem a testinha dele também. E aí a médica já viu e ele já foi direto para UTI, para também não ficar em contato com a gente e a gente machucar mais ele, porque era pegar e machucar. Ele machucou bastante na UTI. Para vocês foi um susto na... Vixe, foi. Para mim foi muito. Foi cesárea, no caso? Foi cesárea. Graças a Deus. Sim. A gente até queria parto normal, né? A Mônica queria. E por causa do cardiotoco lá, foi indicação de cesárea. E ainda bem, porque se fosse parto normal nesse quesito, né? Ele teria nascido sem pele nenhuma, né? Por causa do atrito. Não sem pele nenhuma, mas... Era muito risco. Era muito arriscado, né? E vocês resolveram retornar para casa dos seus pais por quê, Thiago? Que é melhor para cuidar do bebê? Até quando o Mateu nasceu e tudo era muito novo pra gente, a gente não, eu, né, a Mônica também nunca tinha ouvido falar nessa doença. E a gente estava na UTI ainda, e até foi os meus pais, né,
ligou pra gente e falou, e aí, o que vocês pensaram? Como que vocês vão fazer agora? E aí eu até falei, mas vou fazer o quê? Eu vou voltar pra casa e vou cuidar do Mateus e do Rafael, né, meu outro filho. Seu outro menino tem... Um ano. É. 1 ano e 3 meses. É. E aí até, né, a Mônica já tinha pensado nisso. Ela falou, não, mas não tem como mesmo. Porque a gente tem que trocar os curativos do Mateus um dia sim, um dia não, pelo menos. Que é quando ele toma banho, ele não toma banho todo dia. Ele não toma banho todo dia. Porque a própria água machuca também? Não, mas chega... por conta do sofrimento, né, de dor. É. E por conta dos curativos também, que a gente tem um pouco limitado. Então, se tomar todo dia, vai gastar muito e... Os curativos eles não são reutilizáveis. Então, você vai tomar banho... Eu vi que no dedinho do pé você colocou uma meinha especial que ela entra, assim, né? É o curativo, na verdade. A gente que faz o molde, eu que faço você que faz os dedinhos e aí a gente coloca assim na mãozinha e no pezinho, porque se gerar uma ferida na mão, por exemplo, gera em 2 dedos, pode juntar os dedos e aí vai juntando a mão. A cicatrização deles pode acontecer se tiver uma ferida com outra. Cola, entendeu? E aí... Então aí a gente coloca e puxa bem assim pra não ter perigo, mas é um papel que eu falo, uma placa. É uma placa. O curativo é uma placa e a aí partir eu corto disso você vai cortando. e faço o molde da mão, do pé. O que você igual você falou, ele nasceu sem a pele das mãos, né? A médica já fez o diagnóstico no momento do nascimento dele. A pediatra que recebeu o Mateus... Você acompanhou o nascimento? Acompanhei. Foi mais com o Thiago. Eu tava nas vezes conversando, né, com a médica ali, com a ginecologista. E qual foi a sua reação quando você viu? Quando eu vi... A emoção do segundo filho, mas a emoção do nascimento de um filho não tem uma coisa... A gente que é pai, né? Até feliz dia dos pais aí para todos os papais aí. É uma coisa fora de noção, nada igual, né? Eu aproveitei bastante, assim, porque no Rafael, o meu primeiro filho, era tudo novo para mim, eu não sabia nem como as coisas funcionavam direito, e no Mateus eu já sabia, então eu consegui aproveitar todo o parto, né? Foi mais emocionante, eu acho. Sim, do que do primeiro. Que o primeiro foi tudo... um pouco tudo de novo, medo, né? Medo e tal. E eu aproveitei bastante. E no do Rafael, eu fui lá na frente na hora de retirar o Rafael. Já no Mateus eu fiquei com a Mônica ali atrás, assim, e vendo. E logo que ele saiu eu vi que ele nasceu sem a pele desses 2 dedos aqui dessa mão, junto com o dedão aqui, e as costas inteiras, assim, na carne viva mesmo. Mesma coisa da outra mão, eu acho que era 1 ou 2 dedos a mais, mas pegava a mão inteira. Eu vi que o umbiguinho dele nasceu bem vermelho, mas na verdade ele estava na pele também. Porque nasce, né, tudo sujo ali, né, de sangue. Vi os cortes na cabeça também, que acabou fazendo na hora de retirar. Mas eu achei, na hora que eu vi, que talvez é uma coisa que aconteceu ali dentro da barriga, sei lá, se ele se bateu, era uma coisa normal. Por quê? A médica até retirou, é uma doença muito rara. Ninguém bateu o olho e fez uma reação de tipo, tem uma coisa errada. Ninguém passou isso pra você. Pelo menos a minha impressão ali não foi. Então, eu vi. Aí eu olhei a reação de quem sabe, né, dos médicos. E eu também não vi uma reação negativa. Então eu falei, bom, é normal. É uma coisa normal. Não questionei. Porque parece muito queimadura. As feridas da EB parecem bastante queimadura, né? E então eu pensei, sei lá dentro, no útero, pode acontecer de ele se bater e queimar, sabe, de atrito, assim, coisa normal que ele vai sarar. A pediatra que iria receber ele, que estava lá de plantão na hora, ela já tinha falado pra mim, pai, a gente vai pegar ele, nem ela sabia que ele ia nascer com um EB, né? E vai ter que ir para uma outra sala, porque acho que os equipamentos que estavam lá estavam... Não sei se estavam funcionando. Não estavam funcionando, né? Não sei certinho. Mas ela me avisou antes, perguntou se podia, tal. Todo o protocolo que eles têm que cumprirem, né? E eu falei, não, tudo bem. Ela falou, você vai acompanhar eu, então a gente não vai tirar ele da sala por algum motivo, é por causa disso. Beleza. Então, aí ela pegou,
levou até a Mônica, só que ela não deu no colo da Mônica. E logo ela já saiu, mas eu, na verdade, eu não pensei nisso na hora, nem tipo assim, nossa, por que ela não deu pra Mônica, né? Sim. Eu não sei se você pensou, mas... Não. E aí logo ela já Você pegou... suspeitou de nada de errado. Não. E aí ela já pegou e foi pra outra sala, chamou eu, já fui. E aí eu fui como se fosse o procedimento normal. E aí chegou nessa sala, nessa outra sala, aí ela, nossa, ele nasceu meio machucadinho, né? E eu vi que elas, aí sim, que começou a conversar, médico, enfermeira ali, na minha frente mesmo, mas conversam entre eles e aí eu já comecei a falar, tem alguma coisa diferente. Aí ela falou, eu vou chamar, acho que chamou uma outra pediatra também para confirmar. Enfim, aí ela falou, Thiago, o seu filho nasceu aí com umas feridinhas, a gente não pode dar o diagnóstico agora, porque quem dá é um especialista, mas tudo indica que ele nasceu com uma doença muito rara, uma doença que não tem cura, ela chama epidermólise bolhosa, e na verdade ela nem tinha muito tempo ali para me explicar como ela é, com o que era, mas ela falou, ela gera umas feridinhas, ele vai ter que aprender a viver, vocês vão ter que aprender a cuidar dele, isso é pro resto da vida e tal. E foi uma informação que veio muito rápido assim pra mim, né? E aí eu falei, mas não tem cura? E não, elas não tem. E aí no meu instinto eu falei, mas ele tem mais alguma coisa ou é só isso? Mas no sentido assim, tem algum problema no coração, ele tem, sei lá, não sabia o que poderia acarretar essa doença, né? E aí me falaram, só isso é muito grave. Ele não precisa ter outra coisa para ser só isso. E aí foi aí que eu falei, caramba, é uma coisa muito grave. E você vivendo um misto de emoções. Sim. Né? E nesse momento eu chorei muito, eu tava aí ela falou, eu vou deixar você um tempo aqui com ele, porque na hora porque né, o bebê quando nasce, eles colocam lá não é uma incubadora, né, mas tem um aquecimento, eles já desligaram por causa do calor, já desligaram, falou, vou deixar um procedimento diferente do Rafael. Sim. E aí ela falou, vou deixar um tempinho com você aqui, e aí ali eu chorei, e eu pensava muito o que eu vou falar pra Mônica. Ela falou assim, você quer que eu vou falar com a mãe? Eu falei, não, deixa que eu falo. E aí eu falava, e a Mônica tá ali, ainda tá sendo costurada ainda, acabou de ter um filho e eu já vou chegar com uma notícia dessa, como que eu vou falar, o que eu vou falar? Aí nisso veio o pessoal ali, né, eu falei o que eu tenho que falar pra ela, e eu cheguei pra ela depois, né, demorou um tempo nisso assim, e eu falei, mas eu não sei como que ela processou, ela também estava sob o efeito de anestesia, né, vida? Então, até pra mim, a Mônica ela é uma pessoa que sabe processar as coisas muito bem. É uma coisa que eu admiro muito nela. Mas ali ela processou muito bem. E eu falei, meu Deus. Não, na verdade, ele chegou, né, aí ele estava demorando, eu percebi. E aí eu falei, alguém vai chamar o Thiago? Né, eu queria ver o Thiago, né? E aí ele veio e falou, o Matheus tem uma doença. Que chama epidermólise bolhosa. Aí na hora eu falei, mas ele tá bem? Aí o Thiago falou, tá. Eu falei, então não me fala agora. Deixa eu sair daqui. Né, porque eu tava ali deitada. E aí depois, a hora que eu fui pra sala de recuperação, a médica veio e falou, ele tem uma doença, é muito rara, nananã. E eu não sei. Eu creio que é Deus, né? Porque eu não sei como receber uma notícia dessa e ficar como... Não sei, né? Eu fiquei assim, não sei, até eu fico pensando se foi uma negação ou se foi uma defesa, mas eu falei, tá bom. Né? Foi a única coisa que eu falei, né? Tá bom. Sim. Vocês, hoje ele tem, vocês vão numa dermatologista com ele? Um dermatologista. No HCM aqui, no Hospital da Criança e Maternidade. E como é que é feita? Consulta? O que ele avalia? Consulta. Foi esse médico que, porque a gente precisava dele para dar o diagnóstico, só ele fecharia o diagnóstico. O diagnóstico foi fechado só no outro dia. Que foi quando ele chegou, porque ele que era o especialista. Ele é especialista em doenças raras, né? E uma das doenças raras que ele estuda é a epidermólise bolhosa. Sim. E aí, vocês receberam o diagnóstico? Aí ele foi lá e falou tudo o que poderia acarretar, aquilo tudo que eu te falei, pode dar dente, pode nananá, ele vai ter muita dor, ele vai ter muitas feridas,
Desnutrição. Ele vai ter, porque pode causar desnutrição. Ele falou tudo que podia causar em 5 minutos. Mais ou menos isso. E na minha cabeça eu só ficava assim, não vai acontecer, sabe? Assim, na minha cabeça eu pensava, né? E pode causar anemia, porque é muita bolha de sangue. Estoura sangue, uma coisa acarreta a outra e a gente acolhe, né? E ele acompanha a gente vai lá, ele vê como o Matheus tá e vê mais se os curativos estão corretos, assim. Corretos. Porque quando ele ficou na UTI, ele queria ensinar os curativos pra gente, como fazia. Porque só ele fazia e depois só eu e o Thiago fazia. As enfermeiras, ninguém fazia, né? Porque como é uma doença muito rara, acaba que as enfermeiras, até eu perguntava pra elas, vocês já trataram algum paciente assim? Não. A maioria, né, lá nunca tinha visto também. Elas falavam, a gente viu isso na faculdade, mas nunca imaginamos que... Sabe aquelas coisas que você vê e fala, isso não deve acontecer? E então elas falavam, a gente nunca viu um caso assim. Então o médico falava, eu vou ensinar o curativo para vocês, porque são vocês que vão levar ele para casa, são vocês que vão fazer em casa. Então era o médico, depois a gente, depois a gente já levou ele embora. Os curativos. Sim. E nesses dias já houve adaptação? Vocês já estão adaptados a toda a situação dele? Ou não? Já. A situação dele? Você estava me contando aqui, antes da gente entrar para a gravação, que alguém foi brincar com ele, acabou batendo na cabeça dele e machucou. Machucou. O primo, porque eu tenho o Rafaelo, de 1 ano e 3 meses, e tenho o primo de 1 ano e 4 meses, que também está sempre lá. E a gente segurando o Matheus no colo, o primo veio com um dinossaurinho, sem querer, lógico, perto assim, foi ver e bate na cabeça e machucou. Até eu um dia fui trocar a fralda dele, ergui a perninha dele, né, assim, normal, e aonde eu pus meu dedão, saiu a pele. Então, eu falo pro Thiago, é muito. Logo no começo, acho que foi a primeira vez que a gente foi trocar em casa o curativo. Tem um tipo, são vários tipos de curativo, não é um curativo, né? E tinha um curativo que a cola dele para colar na pele é um pouco mais firme, assim. E na hora de retirar você tem que passar um removedor de adesivo e tal. E eu passei esse removedor, só que na hora de tirar você via a pele dele saindo, assim, sabe? Do curativo da ferida... Gerou outras feridas, sabe assim? Então é bem complexo, assim, é difícil você olhar seu filho, às vezes um movimento que você faz, você machuca ele e não é um machucadinho, é um machucadão. E ele sente dor a todo momento você vê, ou não, ele é um bebê tranquilo, ou você percebe que ele... Não, eu acho que ele é tranquilo. Sim. Ele não chora constantemente? Não, o tempo todo, não. Ele chora, né, na hora do banho principalmente, a gente acha que é a hora que ele tem mais dor, porque, né, quando a gente machuca e entra na água, dói. Imagina o seu corpo todo machucado e você entrar na água. Então... Aí tem todo o movimento, aí tira coisa, cola. Aí a gente, na hora do banho, que é principalmente a hora que a gente fura as bolhas, que limpa uma ferida, aí coloca o curativo em cima da ferida. Então isso, né, deve gerar a dor. A epidermólise bolhosa, ela é tratada como se tivesse dor constantemente. É dor intensa, né? A médica falou pra gente. Porque ela falou, como ele nasce com ela, a gente não sabe o limiar de dor, né? Que nem se a gente vai no médico, qual é a sua dor? De 0 a 10. E a dele a gente não sabe, então a gente já trata como se fosse 10. Sim. E depois já vira uma dor crônica, né? Sim. Ô, Mônica, e vocês estão fazendo uma campanha, você postou no seu Instagram, vocês querem fazer uma adaptação da casa dos pais para o Thiago, com o objetivo de melhorar as condições para proporcionar uma qualidade de vida melhor para o Matheus. Isso. O que vocês precisam? Então, não tem nada específico para ele, né? Não é assim, vamos... Sim, melhorias no imóvel. Na casa, porque não é nem que melhorias, assim, é porque morava minha sogra e meu sogro, então é uma casa de 2 pessoas, né? Sim. E aí foi nós 4 para lá. Fazer uma adaptação. Então, uma adaptação mesmo. Você que é engenheiro, o que vai ser preciso construir? Algum cômodo? Não, a gente quer evitar o máximo, mesmo porque a gente já está lá. Então,
o máximo que der para evitar de fazer uma construção que vai gerar sujeira, pó, essas coisas a gente quer evitar. Então é mais assim, adaptação mesmo, fechar algumas partes que a gente vai tentar fechar com vidro para ser mais rápido, para ser mais eficaz, né? A gente também precisa da questão da temperatura, né? Porque o calor gera bolha e a gente, graças a Deus eu tinha nascido numa época mais fria aqui em Rio Preto. E agora que está vindo já o calor de novo... E é uma preocupação, né? Não, já está saindo muitas bolhas nele e a gente percebe. Você falou inclusive hoje, né? Uhum. Hoje ele tá com bastante bolha, assim. E não são pequenas bolhas. Não. Né? São bolhas grandes, né? Na verdade, às vezes elas começam pequenas, né? Tipo assim, a gente olha, né? Até teve uma madrugada que eu tava com ele no colo e tinha uma bolinha no dedo. E eu pensei, amanhã, a hora que a gente levantar, o Thiago estoura, porque eu não estouro. E aí, no outro dia, a bolha tomou conta do dedo inteiro, porque ela cresce muito rápido. Então, se você vê, o ideal, né, que nos foi orientado, é já estourar, porque senão ela vai crescendo, né? E toma conta de... E é o que gera a dor, né? Porque a bolha vai aumentando, então, consequentemente, porque depois da bolha, depois que a gente estoura ela pode se tornar uma ferida. Então, se ela ainda está pequena e você fura, se ela se transformar numa ferida, vai ser pequenininha. Se ela tomou o dedo inteiro, pode acontecer de o dedo inteiro ficar sem pele. Perde a pele. Me chamou muita atenção um vídeo que você publicou no próximo do pé dele, né? Já estava uma bolha grande, né? E você imagina a gente com uma bolha do quanto do calçado já machuca, dói, né? É uma dor que ninguém gosta de passar. Eu fico num bebê ainda, né? E ele perde pra você, a pele. O que você sente, irmão? Ele começa a chorar. Nossa, ele esgoela. Bastante. E ele perde a pele, né, e ele perde a unha. Então ele já perdeu 2 unhas e não volta, o médico falou. A unha não cresce? Não. Do dedo do meio aqui, ele perdeu. Porque ele perde toda a pele e aí a unha perde também. É muito triste, né? Eu falo que quando ele tá de roupa, né, assim, a gente coloca os curativos e coloca a roupa, porque é uma doença também que não poderia usar a roupa porque a costura da roupa gera bolha. Então, a fralda gera bolha, as perninhas dele é tudo cheio de bolha, assim, pequenininha, por conta do atrito com a fralda. Então, quando ele tá de roupa, é mais fácil. Parece que eu penso que ele não tem nada. Apesar de ter ferida na cabeça, né? Mas na hora do banho, eu falo, gente, isso é a coisa mais triste que existe. E eu fico pensando, eu não consigo imaginar uma coisa mais triste que isso. Não sei se é porque... eu não acho que é porque é o meu filho, porque eu fico pensando nas outras mães também, né? Porque não tem cura, não tem tratamento, a gente não pode fazer nada, não tem onde levar, não tem onde pedir ajuda, né? Assim, porque a gente que é pai... vai ter uma... Nossa, sei lá na lua a gente ia dar um jeito, mas não tem jeito, né? Então, na hora do banho é a hora mais triste mesmo, que tem hora que dá vontade de desistir, mas eu penso, desistir do quê? Não tenho que desistir, né? A gente tem que dar o banho, a gente tem que ver ele chorar, a gente tem que estourar a bolha, a gente tem que passar pomada, pôr curativo, e essa é a vida dele. A pomada não cicatriza ferida, não? Ajuda, mas... Ela minimiza a dor, porque toda... É pomada bebê, antibiótica. Né, é uma pomada antibiótica. Porque um dos maiores riscos da doença também como ele tem sempre ferida aberta, é infeccionar. Então você sempre tem que estar lutando muito atento para não infeccionar. A gente às vezes tem um machucadinho aberto, não tem problema, mas ele tem em todo quanto é lugar do corpo. É muito fácil, ainda mais agora que ele é um recém-nascido. Ele não tem nem vacina. A principal preocupação do corpo médico lá na UTI era ele pegar a infecção. Tanto é que ele ficava num quartinho isolado na UTI. Dentro da UTI, ele era isolado dentro da UTI. Sim. E
E vocês, essa adaptação que vocês vão fazer no imóvel, vocês têm um ar-condicionado, né? Porque Rio Preto é uma cidade muito quente, né? O que você planeja, Thiago? O que você porque assim, obviamente, a gente até tem ar-condicionado na nossa casa, na casa dos meus pais, né? Só que a gente pensou, o Matheus vai crescer, ele vai ficar limitado a ficar em um cômodo só. Dentro do quarto? É uma criança, né? Querer brincar, querer correr, né? Então a gente pensou, vamos tentar climatizar o máximo que a gente conseguir da casa, para que ele consiga, num dia de calor aí, e Rio Preto são muitos dias. Que são todos os dias, né? Então ele consiga pelo menos transitar pela casa, ter uma vida, um dia a dia pelo menos normal, né? E aí nisso também a gente vai estar querendo colocar placa solar, por causa da questão da energia, porque a energia vai subir, né? Então, essa é a principal coisa, né? Porque a gente está fazendo para... Não tem um valor definido, né? Você não tem Ainda não tem. Previamente. Não. Você vai fazer esse levantamento? Você deve publicar nas suas redes sociais, Mônica, quanto vocês vão precisar para que na verdade a gente está... Bem no início, né? Você publicou e eu chamei vocês aqui. E também é meio que assim, eu já publiquei e aí a gente vai fazendo o que vai dando, né? Assim, então, deu um dinheiro pra gente pôr o ar-condicionado, pra gente fazer isso, a gente vai fazendo. Então, até isso eu falo, às vezes não tem um valor, porque a gente quer o que der, a gente vai fazer. A gente vai esperar, entendeu? Vamos supor, juntar um valor e fazer, porque tem coisas que, tipo assim, a gente já conseguiu colocar o ar em algum lugar, já melhora. Já vai Hoje melhorar. O quarto do Matheus não tem ar-condicionado, entendeu? O quarto que a gente conseguiu ainda ali separar um espaço. Que era a cozinha. Que era a cozinha. A gente tá dormindo na sala. Que era a sala. Ele dorme aonde? Onde que o Matheus tá? Ele dorme junto com o Rafael ou não? Não, o Rafael dorme no escritório. A gente tá... É isso, sabe? Assim, tá tudo... A princípio ele ia dormir junto com o Rafael, mas... A nossa casa. Se o Rafael acorda no meio da noite e só ela... O Rafael já foi fazer carinho uma vez nele e saiu o pele da testa aqui. Não dá. É muito frágil, né? A gente não pode correr, o que nem o Rafael, ele dorme na caminha no chão, assim, sabe? E ele tá dormindo onde é o escritório lá da casa. Então, vamos supor que ele levanta no meio do... Igual o Thiago falou mesmo. A gente não vai dormir de medo, e não é nem de forma alguma por mal, mas se ele levanta, e vê o berço e faz assim no Matheus, ele vai machucar o Matheus. Entendi. Que já aconteceu também, né? E como é que é a convivência com os familiares, com a família, com a família de maneira geral? Sim. Você deixa o pessoal ficar com você, os amigos que é criança, um recém-nascido, pode estar novinho, mas as pessoas querem visitar, querem... Como é que você lida com isso? Não pode pegar no colo, você olha, cuidado. Eu me dou bem, eu acho que eu me dou melhor que o Thiago e que a minha sogra o Thiago também. Que não, eu sou muito assim, que nem eu já... Eu tô sem aliança, porque eu acabo tirando na hora que eu vou pegar ele e eu esqueço de pôr depois. Eu costumava usar relógio, eu não uso mais. Porque eu fico com medo de pegar, eu já ficava com medo no Rafael, que não tinha nada. Agora, com o Matheus, eu fico com medo de pegar. Se pegar o Matheus, ele tem várias feridinhas aqui na nuca. Por quê? Porque esse cara, você pega aqui, assim, né? Então, fica muito assim. A Mônica, que chega alguém às vezes quer pegar, claro, meus pais estão ali morando, então eles estão ajudando a gente, inclusive, a cuidar, né? Então, sim. Sempre vocês estão aqui, levantando ele rapidinho. Com os dois, né? Os dois estão com eles, né? Eu não já agradeci vocês pela disponibilidade de vir, porque igual a gente inteira, o nosso objetivo é ajudar vocês, porque igual você falou, você até se emocionou, né, mano? É uma situação que deve ser muito difícil, né? E aquilo que você falou, tem que ser milagre de Deus na vida de vocês, né? Um filho é uma bênção de Deus, né? E você tem isso, né? Eu tenho. Tem pra você que... Eu falo que ele já tem as chagas de Jesus. Sim. Então ele veio para nossa salvação também, né? Pra gente mudar, né? Mudar a nossa forma de ver a vida, mudar... Porque muita gente fala assim, nossa, ver vocês muda a nossa vida, né? Mas ele muda a nossa vida, né? Todo tempo, vê tudo, ele muda tudo. O Matheus veio para mudar muito. Como é que ele se alimenta? Como é que você amamenta ele? Não, eu até tentei, mas como gera bolha na boca dele, e a sucção, né, do peito, ela precisa fazer mais força.
Então ele chorava muito, de dor na boca, né? Então é mamadeira, mas não é mamadeira comum, assim, de Não é bico. essa convencional? Não, né? de bico de silicone, é uma mamadeira de bico mais molinho, para gerar o menos bolha possível. Então, para ser mais fácil, sabe, para ele, para não gerar bolha, mas gera, né? Gera, não tem muito o que ser feito. Chupeta não pode de jeito nenhum. Eu já tinha comprado chupeta para ele, né? Já tinha comprado sapatinho para ele, tudo. Ele não usa sapato, Não. Calçada ele nunca vai Não. poder estar utilizando. Eu acho que mais pra frente, talvez um calçado mais... É que Vai ter que tudo se adaptar. Tudo, a gente acredita que quando ele ficar mais velho, ele vai saber os movimentos que ele pode fazer, que vai gerar menos bolha. Então, ele vai ter mais consciência. Agora, como ele é bebê ou quando ele for muito novinho, ele não tem essa consciência. Então... quando ele for criança, tipo assim, igual de 1 aninho, vai ser... Eu acredito que vai ser a fase mais difícil. Porque vai aquela fase que quer andar, que cai, né? Pelo menos o Rafael, ele cai toda hora, porque ele cai. Então eu acho que vai ser a fase mais difícil. Na verdade, essa doença ela tem vários momentos difíceis conforme a criança vai ficando mais velha, né? A gente ouviu também que uma menina mais velha que tinha EB, perguntaram para ela o que era o mais difícil da doença dela, para ela. E ela falou, o que eu sinto mais assim é porque eu não posso brincar. Porque vai brincar de pega-pega, vai machucar. Sabe, não tem brincadeiras assim, claro, deve E a pele, ela não normaliza de maneira alguma, em nenhum momento na fase do crescimento, os médicos falaram para você que ela fica nessa situação que está hoje. Nesse looping, na verdade, ela pode piorar bem, mas se Deus quiser, não vai piorar. Sim. Tiago, você pesquisou algumas coisas, né, sobre a questão da doença em si. O que vocês esperam para o futuro do Matheus? Quando o Matheus nasceu, nasceu de noite, eu passei a madrugada inteira pesquisando. E teve coisas que foram muito boas eu ter pesquisado, mas teve coisas que eu achei que hoje eu vejo que eu não devia ter pesquisado ainda, porque foi muito recente, assim, né? E tanto que quem estiver assistindo aqui, se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa feia. Então, porque acaba mostrando o pior resultado possível de uma doença, né? Quando você pesquisa aí na internet. E até a gente até estava conversando, né? E a longevidade, a expectativa de vida. Eu pesquisei e eu vi um valor, mas eu nunca falei isso pra Mônica. Porque eu até acho que está errado. Eu torço para Deus, que rezo a Deus que seja errado isso. Mesmo porque já vimos casos de pessoas mais velhas do que eu vi ali, que têm e estão vivas, né? Então, os estudos são muito recentes também dessa doença. Sim. Você estava me falando que aqui em Rio Preto só tem uma outra criança que tem. E tem qual a idade da outra criança que também tem essa? 6 meses, ela também é bem. Se vocês conversam com os pais, trocam informações? Sim, a gente tem um grupinho, a gente conversa. Tira dúvida de curativo, como que faz, né? Porque vocês estão 6 meses, assim, 5 meses, né? Não, mas a gente tem mais gente, né? Mais de fora, né? Tem de Birigui, tem de... pessoas que... Do Brasil, Sim. Pra ir trocando informação, como que faz, o que acha melhor, né? Porque como não tem nada ainda, assim, não tem muitas informações, então, às vezes uma mãe vira pra Mônica e fala assim, eu fiz um curativo, um molde desse jeito, e vi que ficou melhor, ou eu fiz disso aqui e não deu certo, gerou muita bolha. Igual você falou, no HCM, o pessoal, as enfermeiras ficaram com receio de cuidar, né? Na verdade, não sei nem se é receio, mas não tinha... com medo de machucar o bebê, né? Elas eram muito cuidadosas. Muito, e ficavam até um dia, eu cheguei lá e uma enfermeira estava chorando com ele, de ver ele, né? Porque ele ficou bem machucado na UTI. A UTI foi um momento difícil, porque ele nasceu e... Ele ficou quanto tempo na UTI? 8 dias. 8 dias. Mas ele ficou... Deitado, né? Não era nem... Era sonda.
tirou toda a pele do rosto dele. Por causa da sombra. Ele ficou sem pele, nenhuma aqui. As bochechas que assim, sem nenhuma. Aqueles, para ver saturação, tirou No toda dedo, a pele do... Aí depois, como começou a ficar sem pele na mão, passaram pro pé, aí ele saiu da UTI sem a pele nos dois pés, que até hoje não recuperou 100%. Porque aonde ele perde a pele, por exemplo, ele perdeu a pele do pé. Aí ela vai melhorando. Só que fica muito mais frágil do que já é frágil. A e pele aí nova que perde nasce, de novo. ela nasce uma pele ainda mais frágil do que ela já é. Do que anteriormente. Então ela é mais fácil ainda de sair bolha, mais fácil ainda de sair... Então aquela bolha que você viu no vídeo, já saiu um monte naquele lugar. Porque aí, a hora que tá melhorando, sai outra. Mas foi um momento bem angustiante, por causa que ele não tinha os curativos. Os curativos demoraram um pouquinho para chegar. E vocês têm um plano de saúde? A gente tem. A gente recebeu por 3 meses os curativos. Depois de muita luta. Depois de muita luta e... São caros os curativos? Bem caros. Os moldes, né? Não, são muito caros. Os moldes é a Mônica que faz, mas o tanto que ele precisa é um valor muito grande. Muito grande. E vai aumentando, porque ele vai aumentando de tamanho, então ele vai usando mais curativos. Porque os curativos não são só para feridas abertas. Na verdade, eles são mais para prevenção. Tanto que na UTI, como ele não tinha, a gente chegava, a cada dia era angustiante, porque você chegava cada hora, você ia almoçar, de manhã, você voltava... Ele estava uma ferida, com 2 feridas novas. Aí você ia almoçar, você voltava, ele estava mais com 3 feridas novas. Aí você... às vezes eu ficava de madrugada lá, a Mônica ia dormir, aí a hora que a gente voltava, eu tava com mais ferida. E, nossa, ia aumentando. Aí, de repente, você ia comer, a hora que você voltava, ele já não estava mais com pele no dedo. Sim. Mônica, o olhar dele, quando você... o que você sente? Uma coisa, né? Ele é muito apegado. Eu não sei se ele quer, porque eu falo, ele só quer colo. Né? Ele só quer colo. O Rafaelo, ele não era assim. Então, as mães falavam, nossa, bebezinho só quer colo. E eu falava, não, mas o Mateus, ele só quer colo. Mas eu falo que eu não sei se ele quer colo ou se eu quero o colo dele, sabe? Então ele fica, agora que ele não tá no meu colo, porque o tempo inteiro ele fica, né, grudadinho e ele olha bem fixo, né? Ele tem o olho azul. E aí ele olha assim com aquele olho e ele fica, né? Eu converso com ele e ele... é maravilhoso ele. Tá. E ele começa, fica, né? Aí eu já falei, você tá querendo conversar? E ele, Então, porque o desenvolvimento... Neurológico? Não. Cognitivo. É normal. Então, ele é um bebê normal, né? Que desenvolve, que vai rolar, que vai... Né, ele já vai meio que assim, se jogando pra rolar, né? Igual todas as coisas que todos os bebês fazem. A única diferença é que a pele dele é assim. Sim. E na boca dele, quando ele se vê que ele sente dor também? Ele chora. Você estoura as bolhas, né? E na boca? Na boca eu não tenho o que fazer. Não tem nem como estourar a bolha. Então, na verdade, o próprio movimento dele vai fazer essas bolhas estourarem. Então, no começo, quando ele estava no peito, e até a gente foi tentando, né, as mamadeiras, né, no começo teve uma mamadeira também que não deu certo, e ele ficou muito machucado. Até a pele da língua dele já saiu mais do que uma vez, inteira, de você olhar e você ver ela saindo. E ela recompõe. Recompõe, graças a Deus recompõe. Mas é uma coisa assim também, né? A pele, né? A gente vê... É fácil de perder, mas é fácil de voltar também, assim. Eu não sei se isso é em todos os casos, mas a gente vê isso nele, sim. Mas na boca eu acho que é o lugar que a gente mais vê que ele sente dor mesmo, porque ele tem reação. Tipo, na hora de mamar, ele se joga, então... Ele parece mais do que no resto do corpo, assim. Porque é mais visual, né? Mais visual. Sim. O que vocês esperam daqui para frente, Mônica? Eu espero que Deus realize um milagre na vida dele. E eu creio nisso, mas eu espero que ele possa viver da melhor forma, que igual eu falei, tem vários tipos, eu espero muito e peço muito a Deus que seja a forma mais simples possível.
E a gente tá aqui, de verdade eu não consigo, eu nunca fui muito de pensar no futuro, e agora menos ainda, parece que eu não consigo, né, pensar no futuro, porque eu até falo que eu tenho, meio que vira uma confusão, assim, pra mim. Eu tenho medo de pensar no pior, mas eu também tenho medo de pensar no melhor. E de pensar, né, no melhor e depois não ser, e eu ter me iludido, talvez. E também de pensar no pior e sofrer agora o que eu não preciso sofrer agora, sabe? Então eu acho que a gente fica, eu creio que eu e o Thiago, a gente vive hoje, como ele tá hoje. Ele tá com ferida aqui, vamos estourar aqui, vamos fechar aqui, e é hoje. Porque se a gente for pensar, eu não consigo. Não consigo. Você não cria expectativa, não. né? Não. E você? O Mateu, pra mim, foi uma graça de Deus mesmo, assim. Enquanto a Mônica, ela falava que era difícil de pensar no futuro, eu vivia só no futuro. Eu sempre só ficava pensando, o que eu tenho que fazer pra acontecer isso e tal e tal. E com o Mateu, isso foi forçado a acabar. E hoje eu vivo o hoje. Mas hoje eu vejo o quão bom é viver o hoje, sabe? Eu consegui aproveitar o Rafael, não que eu não aproveitava antes, mas tá ali de corpo presente mesmo ali, sabe? Aproveitar o Rafael, aproveitar o Mateu. E de parar de dar importância para umas coisas que a gente dá importância, mas não tem importância, sabe? A gente se mudou, a gente, entre aspas, perdeu a nossa casa, tá tudo pelo ar, dormindo na sala, dormindo na cozinha, mas na verdade isso nada importa. Hoje eu vejo, é claro que fico... Você usa de empatia, né? Você queria, na verdade, a gente passou por uma situação parecida na família, trocar de lugar, né? Sim. Impressionante. Claro, Mas assim, eu vejo assim, claro, né, eu olho pro Mateu e sofro por ele estar sofrendo, não queria isso de jeito maneiro. Mas hoje eu falo que eu sou mais feliz do que antes. E hoje talvez, se falar assim, se Deus descesse aqui e falasse assim, eu te dou outro filho, ou não vai ser o Mateu, mas ele vai vir sem EB. Você trocaria? Eu não trocaria. Eu prefiro o Mateu com EB. Porque hoje eu sou mais feliz, assim, Mateu é a ação de Deus na minha vida. Sim. Mônica, agradeço muito vocês pelo podcast. Eu falei que vocês a gente já fica emocionado aqui por conta da história. Passa o Pix pro pessoal, para o pessoal que quiser ajudar vocês, como é que eles podem contribuir? Qual é o número do Pix? Você anotou aqui para mim, é o CPF, né? Isso. Pessoal, vou colocar aqui na tela, é o 218025, o 70829. Isso. Eu vou manter esse Pix aqui, já vai estar na tela aí, vocês já vão estar vendo durante todo o programa aqui, o episódio aqui do podcast com a Mônica e o Thiago. Gente, eu agradeço vocês pela coragem, primeiro, de ter colocado esse assunto, porque igual você falou, tem uma outra criança em Rio Preto. Rio Preto, quase 500 mil habitantes. No país você fez um levantamento, né? Aproximadamente 1.000. Mil pessoas. 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, né? Não é só criança. 1.000 pessoas no Brasil. Olha só a raridade, né? O quanto o Mateu, assim, é precioso, né? Igual você falou. Ele é muito raro. Sim. É um super-herói, né? E até isso, né, que você perguntou, né, da quantia, e eu fico pensando que eu fico pensando nas outras mães, né, que tem também, e que talvez tenha outras necessidades, não igual a nossa, com o filho com a epidermólise. Então, aqui a gente também possa, além de pedir ajuda, isso é o de menos, mas trazer essa doença para as pessoas conhecerem, para também ajudar outras mães, né? Outras, não só mães, pessoas, porque tem adultos também. Quantas pessoas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nessa doença. E as pessoas sofrem muito com essa doença, né? Agora que a gente começou a ver, né? É muito, igual eu falei, muito triste.
Então, que as pessoas também ajudem as outras pessoas que têm epidermólise, né? Tá certo, vamos combinar aí, eu faço questão de a gente conhecer também o Matheus mais à frente. Ele já tomou as vacinas? Ainda pode não. tomar? Ele pode tomar Pode tomar. vacinas? A única coisa é só o adesivinho lá depois, que tem que ser um adesivinho. Não pode colocar especial. adesivinho, mas pode tomar vacina. Não pode colocar o É, algodãozinho? O algodãozinho pode. Não. O algodãozinho É, pode. o algodãozinho, mas não pode. O... Aquele Band-aid. adesivinho. O adesivinho depois que você tira sangue, você Isso, coloca. você não pode colocar. Não pode, porque se tirar o adesivo, Sai a pele. sai a pele. É. Gente, que história impressionante. Olha, é igual você falou, ao mesmo tempo é triste e acaba sendo uma missão de vocês, né, como pais, né, Thiago? A gente tem o Dia dos Pais aqui, você, lógico, vai dar um abraço do seu pai no Dia dos Pais, mas ver no Moreira, o seu depoimento é muito forte, né, do Matheus. Do Matheus, porque é uma coisa assim impressionante, e agradeço mesmo, mais uma vez, pela coragem. Mônica, faltou alguma coisa que a gente pode estar ajudando mais? Não. Você tem algum sonho? Qual que seria seu sonho para a gente estar concluindo? O seu também, Thiago? Você está pensando aí? É igual eu falei, eu não sou muito do futuro. Meu sonho sempre foi ser mãe. Então, hoje eu tenho o meu sonho realizado no Rafael e no Matheus. Tá certo. E você, Thiago? Como eu disse, depois que o Matheus nasceu, eu não tenho mais sonho. Meu sonho é viver o dia, é saber que eu tenho minha família ali, e que eu estou sendo um bom marido, e que eu estou sendo um bom pai, e ver meus filhos felizes, assim. Então, não tenho É a nossa o que almejar. família. Tá certo. Depoimento pesado da Mônica, do Thiago aí, para você, um momento de reflexão pra gente, né? A gente às vezes várias pessoas têm muita coisa na vida e nunca tá contente, né? Sempre quer alguma coisa a mais. Pessoal, vou concluir aqui porque eu também, eu não tenho mais condição de tocar aqui o depoimento de vocês, é muito forte e agradeço mesmo pela presença. Você pode depois rever esse episódio do podcast aqui, especial de Dia dos Pais aqui, com o depoimento do Thiago. Você pode rever nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Feliz Dia dos Pais aí para todos os pais de Rio Preto, região, do país aí. Grande abraço, turma.